genealogia de Jesus. A genealogia é um estudo que se faz sobre as gerações, a formação da geração de uma pessoa, de uma família. E aqui no estudo sobre o livro de Mateus, ele traz logo no capítulo 1 essa genealogia para que todos possam entender até o momento do nascimento de Jesus. Jesus casado com Maria. Quem era da descendência de Abraão não era Maria, era José, esposo de Maria. Diz assim, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Usava-se muito a expressão, como usa-se muito a expressão, e até hoje, quando se vai para alguns lugares, alguns rincões do nosso país, Brasil principalmente, quando pergunta quem é o fulano, o José é o filho do fulano, filho do ciclano. A referência do sobrenome da pessoa é saber de quem ela é filho. E até hoje acontece, não com muita normalidade nos grandes centros, mas para os interiores isso ainda é muito comum. Então aqui diz no versículo 1, quem é Jesus? Ele é filho de Davi, que é filho de Abraão. Promessa que Deus fez a Abraão e veio levando essa promessa, no cumprimento dessa promessa, para aqueles que creram. Abraão gerou, como aqui diz no versículo 2, gerou Isaac. Isaac teve os seus filhos, toda a sua geração, até chegar a Davi. Nós vamos fazer essa leitura sobre uma reflexão. Por isso que nós vamos estar fazendo, sempre falando mais do que lendo, apenas apontando alguns trechos da Bíblia. Porque é muito importante as pessoas fazerem conexões na sua cabeça sobre aquilo que está escrito na Bíblia, sobre aquilo que ela aprendeu, sobre aquilo que é fato. Então, depois de passado muito tempo, veio Davi. Deus fez a promessa a Davi. O templo seria construído, o primeiro templo seria construído. Deus ratificou a promessa que fez a Abraão, ou seja, ele confirmou em Davi a promessa que fez a Abraão. Depois veio seu filho Salomão. E Salomão, filho de Davi, ele veio depois de muito tempo desobedecer a Deus, desagradar a Deus. E fazer com que houvesse ali, após o seu reinado, uma divisão do povo de Israel. Não na gestão quando Salomão era rei, por causa de Davi. Mas quando Salomão morreu, os filhos de Salomão se dividiram. Dividiram o povo de Israel entre Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, completamente desvirtuado, seguiram um caminho da idolatria e se afastaram de Deus. Vinha um rei, por determinado momento, esse rei se voltava para Deus, mas era coisa muito rápida. Daqui a pouco ele caía novamente em ruína, e isso vinha a destruição sobre ele. Mas o povo de Israel, que vinha da descendência de Judá, que da descendência ali de Davi, seguia confiante exatamente na promessa de Deus. Até chegar, depois de um tempo, na época dos exílios da Babilônia, que é aqui no versículo 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Por que o povo de Israel, eles foram levados cativos pelo povo da Babilônia? Porque mesmo tendo a promessa de Deus, eles deixaram de confiar em Deus.
e se deixaram de confiar em Deus, eles seguiam outros caminhos, outros ensinamentos. E Deus tinha feito uma promessa para eles lá atrás, no início de tudo, a Abraão, que quando por uma mulher já idosa, cuja madre, humanamente falando, já estaria fechada para não dar mais luz, mas assim mesmo veio a promessa se cumprir em Sara, em Abraão, para que gerasse o filho. E esse filho era o filho da promessa, mas não era aquele filho propriamente dito, mas é a partir dali toda a descendência de Abraão, as gerações seguiriam até vir o Salvador, que é Jesus. Então o povo da Babilônia, o povo de Israel, ele foi preso. Tem uma parte em que o povo do norte, ele foi completamente dizimado. O reino do norte de Israel foi completamente dizimado, por conta da idolatria, da desobediência, do se afastar de Deus. E só permaneceu esses que foram levados cativos. O restante se dispersou pela face da terra. E lá no cativeiro, continuou aqueles que criam na promessa. O que isso traz para uma reflexão? Se você acredita naquele que falou a você, ou falou com você, ou trouxe a você uma promessa, uma direção, uma inspiração, uma visão espiritual, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias, continue acreditando. Se você continuar acreditando, você vai ver se cumprir na sua vida aquela promessa. Você vai ver se cumprir na sua vida aquilo que foi falado. E aqueles que deixam de acreditar, eles vão ver também. Mas na vida daqueles que acreditaram, que permaneceram, que perseveraram, que buscaram inspiração, buscaram força, buscaram a direção. E dentro da Babilônia, lá nesse exílio, continuou novamente a genealogia de Jesus, como aqui diz. Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Babel. Ou seja, mesmo o povo cativo, a promessa de Deus não deixou de se cumprir. Tanto que Deus levantou, se não me falha a memória, Dario, para que ele pudesse dominar a Babilônia, a Síria dominar a Babilônia, e ali fazer com que o povo saísse daquele cativeiro. Foi quando houve a reconstrução por intermédio de Neemias. Olha o passar do tempo, centenas e centenas de anos se cumprindo aquilo que Deus tinha falado ao povo, que era uma promessa. Centenas e centenas de anos, gerações e mais gerações. E olha a importância de você deixar na sua casa, na sua vida, os seus filhos, um legado. Filho, ele não segue conselho verbal. Filho segue conselho moral. Exemplo. Não adianta você falar para ele, não faça isso, se você fizer aquilo que você diz para ele não fazer. Ele vai obedecer? Claro que não. Porque você fala uma coisa e faz outra. Assim é a vida. As pessoas te respeitam não é por aquilo que você faz ou fala. Elas te respeitam por aquilo que você é. Podem até não gostar de você, mas tem que respeitar. Então, quando você deixa o exemplo para os seus filhos, eles vão seguindo o seu exemplo e vão passando esses seus ensinamentos para os filhos deles. Até uma postagem de um amigo que é bispo
da Igreja Cristo Vive, o Bispo Rai, ele fez uma postagem que ele é maratonista, já um senhor de quase 70 anos, né, aqui de São Paulo, e ele é maratonista. É estímulo para muitos, principalmente para mim. E ele estava com o neto dele numa mini maratona, lógico, proporcional ao tamanho da criança. Então eu coloquei lá, que bacana, o legado se confirmando nas próximas gerações. E exatamente isso, o netinho com ele, uniformizado como ele, pronto para poder fazer também a corrida. Não sei se já tinham feito, mas na postagem que estava ali. E é o que nós estamos falando do legado que se deixa quando se acredita. Você ensina não com palavras, você ensina com exemplos. As palavras o vento leva, mas exemplo, não. Fica ali marcado, registrado, e não sai nunca da cabeça das gerações posteriores à nossa. E seguindo mais adiante, no versículo 16, diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Me chamou a atenção isso aqui, embora nós já tivéssemos lido muitas vezes, mas a promessa de Deus, ele junta propósitos. Quando nós falamos muitas vezes que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, para que o nascimento de Jesus se confirmasse em Maria, primeiro, ela tinha que ter uma vida diferenciada na sociedade que ela vivia. Uma sociedade extremamente religiosa, que era aquela, e nessa sociedade religiosa, ela chamou a atenção de Deus não pela religiosidade, mas chamou a atenção de Deus por sua espiritualidade. São coisas completamente diferentes. Não adianta a pessoa frequentar igrejas e ela achar que pelo fato de frequentar a igreja todos os dias, o pastor faz propósito todo dia para poder prender a pessoa na igreja. Até parece que essa pessoa está se tornando mais espiritual do que aquela que vem esporadicamente, ou vem quando o seu tempo lhe permite estar na casa de Deus. Espiritualidade não se confunde nunca com religiosidade. Se Maria fosse uma mulher religiosa, ela certamente seguiria os mesmos ensinamentos que aqueles religiosos que estavam lá em Israel, em Jerusalém, naquela época do nascimento de Jesus, mais propriamente dito, não em Jerusalém, mas em toda a região da Judéia. Se essa pessoa, ela vivesse como aqueles religiosos que ali estavam, pensando neles, pensando nos seus interesses, pensando no seu poder, pensando em continuarem numa posição de destaque por todo o restante da população. Essa é a diferença. O nascimento de Jesus veio trazer a reflexão. E qual a reflexão? Não é roupa que você veste, não é a casa que você mora, não é a sua formação intelectual, não é a sua idade. O nascer em Cristo é ter o coração completamente voltado para Ele e livre de todas essas coisas que a sociedade coloca como sendo algo principal: poder, vaidade. Poder e vaidade. É o que as pessoas mais buscam hoje em dia, é serem reconhecidas. Reconhecidas pelo mundo. Quando José, ele vivendo uma vida com Maria e seguia uma geração desde Abraão, como aqui diz no versículo 17, de Abraão até José,
foram 28 gerações. 28 gerações se passando, e ali naquela hora, naquele momento, estava se cumprindo a promessa feita a Abraão. Iria nascer desse propósito, dessa junção de propósito com Maria, o Salvador do mundo. Repito, José não podia dar luz. Então não ia ser por intermédio do homem, da geração de Abraão, que viria o Salvador, mas se ele tivesse casado com uma mulher, cuja essa mulher, ela conhecesse a religiosidade, mas ela, por sua vez, tivesse a conexão com Deus superior àquilo que o mundo estava colocando para ela, que eram os costumes daquela época. Quando José soube que Maria estava grávida, ele ficou espantado, ficou nervoso, ficou preocupado, porque ele pensou que Maria tivesse já se deitado com outro homem. Quando veio o anjo e falou para ele: não, você não precisa se preocupar. Ela nunca teve contato com outro homem. O filho que ela vai ter é gerado pelo Espírito Santo. É gerado por Deus. Então, a partir daquele momento, imagine, José, religioso também, mas crendo na promessa de sua geração, de sua descendência, ele aceitou como sendo algo de Deus aquele projeto para a salvação da humanidade. Repare que a cabeça das pessoas, a nossa cabeça, ela tem que estar muito mais em sintonia com Deus do que com as coisas desse mundo. Não podemos nos desligar do mundo, jamais podemos nos desligar do mundo, mas nós não podemos deixar que as coisas desse mundo influenciem a nossa vida, ou influenciem principalmente a promessa que Deus fez para mim e para você. Um exemplo, podemos dizer, muito comum, é quando uma pessoa vai até um médico e o médico dá para ela um diagnóstico de uma enfermidade que para muitos é uma enfermidade terminal, que não tem cura. Ninguém é eterno, todos vão morrer um dia. Mas a forma que você recebe uma mensagem e a forma que você lida com ela, principalmente nós que temos essa conexão com Deus através da espiritualidade, repare que eu não disse religiosidade. Através da espiritualidade, você sabe que aquele momento que você está passando não é um momento para poder desestimular você, para poder derrotar você, não. Mas é para você poder, diante de Deus, dobrar os seus joelhos, reconhecer a sua, ou melhor, dele, grandiosidade, a nossa impotência e insignificância, e pedir a ele misericórdia. E se Deus achar por bem que para a glória dele você deva passar por aquele momento e ser curado, ele vai fazer isso sim. Quer a medicina, ela reconheça ou não reconheça. Mas Deus sabe por quê? Porque tudo para nós tem um propósito. Tudo para nós tem um porquê. Ou um para quê você está enfrentando. Se você está enfrentando uma luta hoje,
Mude esse porquê eu estou enfrentando essa luta hoje para quê eu estou enfrentando essa luta hoje. E como é que está a sua conexão com Deus? A sua conexão está esbarrada exatamente nas circunstâncias do dia a dia? Ou a sua conexão com Deus, ela está muito além? Porque quando você observa a porta que está aqui, não é um obstáculo para te parar. A porta que está aqui é para você, mediante a intimidade que você tiver com aquele que está do outro lado, você poder entrar e ultrapassar essa barreira. Deu para entender? Alguns param. Por que param? Porque não tem intimidade para poder ultrapassar a porta. Não é meter a mão, arrombar a porta. Bater e abrir-se-vos-á. Isso é intimidade com Deus. Isso é conexão com Deus. Isso está dentro do propósito que Deus incluiu a mim e incluiu a você. Todos nós estamos vendo aqui essa parede. Mas aqui do outro lado é o lugar de intimidade. É para todos. Mas nem todos ainda entenderam isso. Como fazer para ter intimidade com Deus? Não é tempo de igreja. Não é frequentar a igreja 24 horas no dia e esquecer da sua vida, das suas obrigações, dos seus deveres como cidadão, como marido, como esposa, como filho, filha. Cuidar dos pais, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, porque quando a gente vai ficando mais velho, a nossa tendência é ficar dependente em algumas circunstâncias daqueles que são mais novos, e principalmente dos filhos. E você tem que ter muita atenção, preste bem atenção nisso, vamos dizer que é um aspas na pregação, para que se desperte. A forma que você cria os seus filhos vai ser a forma que eles vão retribuir para você, quando você tiver necessidade de ter os filhos que você criou te amparando. Às vezes, a pessoa está criando, não filhos, desculpa a expressão, mas monstros. Que quando ela precisar, na sua idade, na velhice, ela vai procurar por filhos e não vai encontrar nenhum, porque ela não deixou. Então, a nossa criação é muito importante. A forma que você cria os que estão à sua volta, a forma que você cuida dos que estão à sua volta, a forma que você zela por aqueles que estão à sua volta, vai te fazer lá na frente saber se você acertou ou se você errou. Mas só tem um detalhe: não dá mais para consertar. Compreendeu? Então reflita agora. Como é o que você está fazendo? No versículo, como eu li, como eu falei aqui, no versículo 19, José, seu esposo, sendo justo, também no capítulo 1, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, como nós falamos aqui, que ele ficou chateado por saber que Maria estava grávida. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que ele apareceu com um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua mulher, porque nela foi gerada do Espírito Santo. Olha o que o anjo falou: José, você é da geração de Davi. Em outras palavras, tem uma promessa do Senhor para a geração de Davi, que é a geração de Abraão, e você está inserido nela. Em outras palavras, você agora, que está prestes a receber o cumprimento da promessa, vai querer chutar o balde? Compreende? Às vezes a pessoa, ela olha as circunstâncias da vida e ela esquece da promessa que Deus fez para ela. A promessa que Deus faz é de forma coletiva.
Sim, mas nós a recepcionamos, a recebemos de forma individual. Porque para cada um de nós, o Senhor, Ele é uma forma diferente para cada um de nós. Isso chama-se intimidade. Quem é casado tem intimidade com a sua esposa, com o seu marido. Se tem filhos, a intimidade dos filhos é diferente. Então cada um tem a sua intimidade. Se são parentes, a intimidade é diferente. Assim é também em relação a Deus. Ninguém tem o mesmo tipo de intimidade com Deus. Ninguém tem. Não adianta você querer exigir que alguém, de repente o marido, ele tem lá a fé dele, você tem a sua, e você briga, você discute. Você acha que a forma dele está errada, ele acha que a sua está errada. Eu pergunto, quem está errado? Cada um tem a sua intimidade.